Olá pessoal, meu nome é Renan Lourenço e neste vídeo eu vou falar sobre confinamento de corredor, seja frio ou quente, e o que você precisa saber a respeito do fluxo de ar dentro de um data center, tá? E por que que somente confinar um corredor em si não melhora a eficiência energética do data center? Confinar é bom, é interessante, sim, mas nós temos que tomar diversos cuidados aí em relação a isso, ok? Então, trazendo aqui uma imagem de um sistema ideal, né, padrãozinho aqui, de um corredor frio e quente, tá? Só para a gente ter uma ideia inicial. Então, aqui nós temos uma outra imagem. Essas imagens eu peguei da internet, tá? Peguei de vários locais aí, peguei da Upsite. Isso aqui era de um PDF antigo que eu tenho, eu acabei pegando dando esses prints aqui, acho que era um treinamento da Furukawa. Bom, enfim, você acha essas imagens na internet, tá? Então aqui nós temos aqui um outro exemplo, né, de corredor frio e quente, num sistema ideal, tá? E essa imagem é muito legal porque ela me fez lembrar um caso em que tinha placa perfurada em todos os corredores, né? Então, aí eu acabei, depois de uma oportunidade, eu acabei eh, verificando realmente qual era o corredor frio, qual era o corredor quente e fechando todos os corredores quentes com placa lisa, né? E mantendo somente nos corredores frios. Então, ó, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nessa imagem, essa parte de baixo da imagem, que ele já traz aqui para nós uma ideia de confinamento, né? Aqui seria com uma, uma separação física, não propriamente um confinamento onde você fecharia aqui o corredor, né? Talvez aqui a gente poderia dizer que seria um confinamento de corredor quente, né? Que normalmente ele é assim, né? Ele é como se fosse um duto, né? Que leva o ar quente já para pro pleno. E desse lado direito, já tem algumas informações aqui para nós das recirculações da recirculação por cima do rack, né, que ela é uma das principais maneiras de você o confinamento do corredor ele principalmente ele evita isso daqui, né, essa recirculação por cima do rack, né, e de repente entre o que possa estar vindo de um outro rack, porque essa recirculação por cima ela pode se dar por diversas maneiras, tá? Não somente do próprio rack, tá? De repente, dependendo da posição das máquinas de ar-condicionado, essa recirculação ela pode, de repente, o ar quente ele tá voltando nessa direção aqui da seta que eu estou colocando e pode vir entrar aqui nesse corredor frio, porém ela está vindo daqui, desse corredor quente aqui, não propriamente do mesmo corredor quente dela, né, dele, né, do próprio rack dele, entendeu? Então ela pode ser uma mistura de ar que está voltando ali, beleza? Então, assim, essa questão do. Por isso que eu vou enfatizar bastante aqui essa questão do fluxo de ar, porque nós não vemos, né? A gente não vê o fluxo, né? Não tem nada ali. A única maneira de você realmente fazer uma análise nesse sentido seria com um sistema de fumaça, né? De aquelas fumaças coloridas, eu não sei como é que chama, né? A gente vê muito em vídeos de efeitos, né? Então, mas aqui não é possível você fazer isso em um ambiente em produção. Então, nós temos que realmente ter uma análise mais abstrata do fluxo de ar, tá? Então, seguindo aqui já com uma ideia de um pleno, né? Então já melhora bastante, né? Então ele fala aqui que seria já um confinamento parcial, né? Seguindo essa ideia aqui, eu não vou abordar aqui a parte de equipamento invertido, tá? Eu acho que nem é o caso aqui de ficar falando, que é uma questão
hoje a gente já tem solução para isso, que eu já comentei em outros vídeos. Enfim. Então aqui só mais um exemplo, né, de corredor frio e quente, já com pleno. Então o retorno ele seria adotado, né? Já teria uma eficiência melhor, mas isso não ainda não quer dizer que eu vou ter redução no consumo de energia, tá? Nada disso aqui ainda sinaliza para nós esse fato. Sim, você tem uma melhora entre o fluxo, né, do corredor quente, o frio, e de você atender os servidores, os racks, você poder atender mais densidade só de você utilizar esses exemplos aqui, você ter o frio e o quente mais ou menos certo, você já consegue, se você não vai mexer no fluxo de ar, nem na sua máquina de ar-condicionado, na prática você consegue já colocar mais densidade de TI. Trazendo aqui aquela imagem que eu comentei, que eu recortei e dei um zoom nela. Então aqui ó, nós já entramos o quê? Numa parte em que ele mostra para nós os bypass, o fluxo de ar onde não seria necessário, tá? Que no caso aqui, ó, aqui seria um corredor frio e aqui seria um corredor quente, onde mesmo no corredor quente eu posso ter tanto através de placas que foram colocadas, que não seriam não seria o correto, né? Como pelo próprio rack. Então, as aberturas que nós temos para passagem de cabos, seja de dados, seja de elétrica, ela pode estar causando um fluxo que é chamado de bypass, né? Que ele passa ali sem ser refrigerado, porque o destino do ar, ele é o quê? Ele é refrigerar o servidor. Então, eu até fico na minha cabeça com aquela imagem do caixa eletrônico, né? Onde quando você vai depositar um dinheiro, aparece aquela imagem com um monte de X, que é assim, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui que você vai colocar o envelope. É aqui, é única e exclusivamente aqui. Então, no data center, no fluxo de ar, é a mesma coisa. Então, ele não tem nenhum destino a não ser a passagem por dentro do servidor, entendeu? Então essa que é a questão aqui que ele já mostra, além da recirculação eh, por cima do rack, você tem o bypass que pode estar diretamente no corredor quente ou através do rack, internamente do rack. Então ele pode entrar por dentro, aqui por baixo do rack e está passando aqui diretamente por trás do rack, ele pode estar entrando no meio, na frente, aqui na traseira do rack mesmo, e depois ele está tomando esse caminho de ir para a parte do corredor quente, né, não fazendo a função que ele deveria fazer. Então tudo isso ele tem que estar muito bem lacrado, tá? Aliás, todo rack ele tem que estar lacrado, na verdade. É isso que você vai entender até o final desse vídeo. Então, deixa eu avançar aqui, pegando mais um exemplo. Então, aqui a gente já começa a falar, pegar um exemplo de fluxo de ar com alguns números, né? Então, aqui não tem unidade de medida, é só um exemplo, né? Do que aconteceria desse fluxo, porém eu já adicionei todos os outros problemas que podem existir nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, tá? Então, deixa eu pegar uma setinha aqui. Então, além do bypass, que ele pode estar saindo, porque ele pode estar entrando por baixo do rack, por dentro do rack e saindo diretamente para o corredor quente. Temos efetivamente, bom, vamos pegar dos números aqui, né? Então, nesse exemplo, ele é o quê? Ele está exemplificando que a máquina de ar-condicionado, ela está colocando um fluxo de ar de número 10, tá? E destes 10, você tem 4
que efetivamente 4 desse fluxo de ar que está entrando no corredor frio, ou seja, você já está perdendo 60% aí. Por quê? Você está perdendo 3 aqui de um lado e 3 do outro. Então, esse é um exemplo. Pode ser outros valores, por isso que eu exemplifiquei aqui que o fluxo de ar ele pode estar saindo direto aqui, se eu não me engano está lá no outro slide, ó. Então você pode ter um exemplo em que você não tem nenhuma abertura, nenhum bypass aqui por baixo do rack, mas você tem um bypass que vai direto. Então vamos supor que você resolveu esse problema de fluxo interno no rack, né, de entrada de ar, direto por baixo do rack, e você continuou insuflando aqui esses 10. Então, esse 10 agora, ele efetivamente está chegando no corredor frio, porém, nos servidores, ele continua passando a mesmo fluxo, a mesma quantidade, e o restante ele está indo todinho lá para cima e, voltando, fazendo um bypass, né, voltando diretamente para a máquina. Então, quer dizer, você resolveu ali, mas no final das contas você não resolveu nada. Porque a quantidade de ar que está circulando no servidor é a mesma, porque quem determina o fluxo basicamente é o servidor. É ele que ventila, que puxa o ar frio do corredor do corredor frio, né? Então, por isso que somente você pode até resolver esses problemas, mas só isso ainda não melhora a sua eficiência energética, tá? Então aqui você pode até fechar, mas e se eu fechar aqui? Beleza, legal. Porém, você imagina quando você tem um vazamento, uma abertura no seu telhado e vem a chuva. A água dá um jeito de passar, né? Ela dá um jeito de infiltrar, ela vai por aqui, por ali, ou vai na sala ou na cozinha, sempre, enfim. Então o ar é a mesma coisa, tá? Se ele não passar pelo servidor, ele vai achar um caminho aqui que ele vai passar direto e não vai passar pelo servidor e depois vai voltar pela máquina, tá? Por isso que eu exemplifiquei aqui, voltando para o slide anterior, todos os caminhos que ele pode ter mais caminhos além desses, tá? Que ele pode seguir. Então eu coloquei aqui, ó, até mesmo entre as placas do seu ambiente, que não são placas perfuradas, pode ter uma grande vazão de ar. Eu falo isso até mesmo porque nessa semana eu estava dentro de um data center, eu coloquei uma folha no chão, porque eu precisava bater uma foto, coloquei a folha no chão. E justamente eu coloquei entre duas placas, a folha não ficava parada de jeito nenhum. Então, para você ver o tamanho do fluxo que pode estar sendo. Aí você multiplica isso pela quantidade de placas que tem no data center, né? Se em uma placa tinha condição de fazer uma folha voar, imagina você somando isso em todas as placas. Então, não adianta, mais uma vez, reforçando só você confinar, tá? Então, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe aqui nesses exemplos que eu dei, além dos bypass que tem por dentro do rack, né? Eu já comentei, esse 2 aqui seria efetivamente o fluxo de ar que está passando por dentro do servidor, tá? E aqui eu procurei exemplificar dois tipos de recirculação interna que pode ocorrer, tá? Sem contar o fluxo que ele pode estar passando, o ar que pode estar passando direto por dentro do rack, mas ele pode estar passando direto por conta desse rack não estar fechado, não estar com os blank panels, né? De fora a fora. Então, o ar ele pode passar direto do corredor frio para o quente e ir embora, né? E não fazer a função dele, que é refrigerar o servidor, tá? Então, aqui eu vou até dar um zoom. Então, esse caso aqui, ó, ele seria uma recirculação como se fosse a recirculação por cima do rack, porém ela é interna. Então ela fica recirculando ali. Vamos supor que tenha um equipamento aqui embaixo que ele está solicitando fluxo de ventilação e aí aqui dentro, ele, em vez dele sair do rack, ele volta. Dependendo da situação desse rack, ele pode subir e aí ele volta por dentro do rack, aí ele desce novamente na frente do equipamento e aí o equipamento recircula. Então ele fica aqui, mesmo com o equipamento
na instalado do lado correto, tudo bonitinho, isso pode acontecer e eu já peguei casos assim. Assim como eu já peguei esse caso aqui, ó. E esse caso, ele confunde, esses dois casos, ele confunde bastante a análise, porque às vezes você tem um corredor que está ok e você tem uma medição de temperatura que está fora, está muito acima da medição. Às vezes um rack do lado tá com 5 ou 6 graus diferente do hack que você tá com problema. E aí você olha o hack tá ok, tá com os blank panels, tá todos os equipamentos instalados corretamente, porém ele ainda tem uma recirculação nesse caso aqui lateral. Então ele pode até de repente sair, esse ar quente ele pode sair do equipamento e ele pode recircular pela lateral, tanto uma quanto a outra, né? Então essa seta aqui que eu fiz, na verdade, ela poderia ser as duas aqui para o mesmo lado, para o lado da frente, né? E aí ele volta para frente pela lateral, ele volta para frente do servidor. E aí se você tem um sensor de temperatura que está ali fazendo a leitura, ele vai medir, ele vai pegar essa temperatura alta, que na verdade é um ar que ele está voltando pela lateral e aí ele está entrando de novo no servidor e está fazendo esse ciclo de reaquecimento e cada vez mais até que ele estabiliza por diferença, por mistura natural aqui, né, do ar que está vindo frio com o próprio quente aqui, né. Então tem que tomar muito cuidado com esses dois tipos de recirculação interna, né, dentro do rack, que dá um bom trabalho. Por isso que tem tanto acessório para fechamento, né, de rack, não só de fechamento do corredor, mas fechamento do rack, né. Eu sei que é complicado, que é caro, que isso, aquilo, tal, porque qualquer tipo de material que você coloca dentro do data center, ele tem que ter ele tem que passar por um critério, né, de especificação térmico, de resistência a fogo e tudo mais. Então a gente fica meio que preso em nesses equipamentos, nesses acessórios que tem um preço que é um pouco mais elevado. Você fala assim, não, pô, mas é um pedaço de plástico ali e tal, puta, é mó caro. Mas, infelizmente, a gente não tem como fugir muito disso, tá? E aí você vai analisar caso a caso e vai buscar aí o fabricante, o representante que consiga te fornecer o acessório que você precisa de um melhor preço possível. Bom, então, partindo desse, finalizando todos esses detalhes, né? Aí sim, primeiramente, se você resolver todas essas questões de recirculação e de bypass, você já chega numa situação em que você vai ter, na verdade, você não vai matar o bypass porque a máquina ela tem força de pressão, ou a máquina de ar-condicionado. Então ela vai continuar, ela vai pressurizar mais o pleno e, consequentemente, você vai ter mais fluxo aqui, só que você vai ter mais fluxo aqui, que não vai fazer nada, e você vai ter mais fluxo aqui. Então, para você chegar numa eficiência energética, você vai ter que fazer um ajuste de parametrização da sua máquina de ar-condicionado, tá? Ou do seu conjunto de máquinas, né? Então, só aí que você realmente vai conseguir ter uma eficiência como um todo e uma economia de energia no seu data center, tá ok? E, claro, o confinamento, ele, assim, sim, ele ajuda. Porém, muitas vezes, ele vem para atender algum problema no data center, não como um toque final, vamos dizer assim. Normalmente, ele é a primeira solução do problema, né? E aí normalmente se confina e os outros problemas continuam, mas o confinamento acaba compensando por um lado e beleza, né? Mas agora você já sabe quais são
os passos que você precisa analisar, né, para chegar numa situação aí bem mais ideal para o seu ambiente, tá ok? Bom, eu falei aqui já desse slide, né? Se você gostou desse vídeo e precisa de alguma informação a mais ou alguma análise mais específica nesse sentido de fluxo de ar, de parametrização de equipamentos, você pode entrar em contato comigo através do YouTube mesmo ou através do e-mail contato_jmp@outlook.com. Obrigado por você ter chegado até aqui. Até mais.